Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube, às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Queridos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de ministrações que é a respeito da sabedoria. Mas antes de gravar a mensagem, eu quero fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre esse vídeo. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a tua palavra para o teu povo. Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Porém, o Espírito Santo pode me ungir, me capacitar para que aquilo que vai ser pregado aqui seja algo vivo e eficaz, que vai fazer uma transformação na vida daqueles que ouvem. Então, Senhor, me unge agora com a tua graça, com o teu poder, com a tua força. E capacita também, Senhor, os nossos espectadores a receber de ti, Pai, um espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, papai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Queridos, a sabedoria bíblica não é um conceito estático, mas uma realidade dinâmica que procede de Deus. Se revela em Cristo, é comunicada pelo Espírito, encarnada na santidade, nutrida pelas Escrituras, refinada na dor e vivida em discernimento, humildade e temor. Então, eu entendo que falar sobre sabedoria é algo profundo, é algo de muitas vezes difícil de você entender, mas eu conto com a sua boa vontade, eu conto com a sua humildade, eu conto com a sua adesão ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, é o nosso instrutor de justiça e é aquele que vai nos trazer clareza sobre os assuntos que nós vamos estudar neste momento. A palavra do Senhor nos assegura no livro de Tiago 1, de 5 a 8, o seguinte: condicional. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ele não está dizendo que é obrigatório, é condicional. Se você quer, se você acha que precisa, peça a Deus. Deus é o autor da sabedoria, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, esse texto, ele é profundo, ele é maravilhoso, ele é muito rico em detalhes. Eu quero pedir que o Espírito Santo me ajude a transcrever para a sua compreensão a profundidade desse texto, porque Deus, como sempre, ele não impõe nada para ninguém. Ele coloca o problema e diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, ele está entendendo que a maioria das pessoas tem sabedoria. Eu entendo que não, porque nós não podemos considerar a sabedoria como conhecimento adquirido, como estudos profundos, como algo que você assimilou nos seus estudos pessoais. A sabedoria não é humana, querido. Ela é divina. Aliás, daqui a pouco nós vamos ver que há 4 tipos de sabedoria e nós precisamos entender essa variação para nos posicionar de maneira correta sobre o ensino das Escrituras. Então ele diz que se alguém de vós tem falta, eu nunca vi ninguém orar a Deus pedindo sabedoria, porque isso é algo tão natural, tão comum nas pessoas. Elas se baseiam no seu conteúdo pragmático, ela se baseia na sua cultura, ela se baseia nos fatos que você aprendeu no dia a dia, mas essa não é a sabedoria de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver isso de maneira mais detalhada. Então veja bem, se alguém tem sabedoria, peça. Mas pedir para quem? Para Deus. Não adianta pedir para o pastor, para o apóstolo, para o padre, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu discipulador. Não.
Essa galera não tem nada a ver com sabedoria. A Bíblia é clara e diz que é para você pedir, meu amado, a Deus. Agora, olha a resposta de Deus com relação a esse pedido. Que a todos dá liberalmente. Olha só, Deus tem prazer de distribuir essa sabedoria, de ensinar essa sabedoria, de liberar essa sabedoria, que a todos dá liberalmente, é gratuito, não custa nada, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Agora, aqui, meus amados, tem uma cláusula, tem uma razão muito forte para que você possa receber essa sabedoria. Deus quer dar? Sim. A todos, sim. Liberalmente, sim. Vai cobrar alguma coisa? Não. Só que tem uma razão, tem uma coisa que eu e você não podemos desconhecer. Ele diz o seguinte: peça sabedoria, porém, com fé. Querido, tudo que você deseja alcançar em Deus é mediante a fé. Não adianta você basear nos seus conhecimentos, na sua cultura, na sua capacidade. Não. Você tem que pedir com fé. Em nada duvidando. É óbvio que se você duvida, Deus não vai te liberar. E é isso que muitas vezes a gente ora e, mas eu não mereço, eu não sou capaz, isso não é para mim, e você fica em dúvida. E quando você fica em dúvida, você simplesmente não recebe nada de Deus. Deus é um Deus criterioso, Deus é um Deus de fortes emoções. Então você tem que pedir com fé, em nada duvidando. Pois quem duvida, aí ele explica a situação. É semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu amo ir para a praia e lá ver as ondas do mar se movendo, quebrando na orla da praia. É maravilhoso. Então, a pessoa que pede as coisas para Deus, não somente com relação à fé, mas a qualquer outro assunto que você busque da parte de Deus, você precisa exercer fé. A salvação é de graça, mas é pela fé. E pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é um ingrediente que está presente em todas as nossas ações diante do nosso Deus. Porque se você duvidar, e aí que está o problema, muita gente duvida não apenas diretamente, mas indiretamente. Quem sou eu para ter sabedoria? Isso é coisa para o rei Salomão. Para mim não dá, eu vou usar a minha própria capacidade. E aí é que a coisa pega. Porque, querido, a nossa capacidade diante de Deus não vale nada. Então você tem que pedir sabedoria? Sim. Deus quer dar sabedoria? É claro. Ele vai cobrar alguma coisa? Não, é liberalmente. E nada ele vai lhe improperar, ele não vai depois lançar no rosto. Tá vendo? Eu te dei sabedoria, você não usou? Não, Deus é um Deus maravilhoso. Mas ele não admite que você duvide do seu caráter, da sua bondade, do seu ser maravilhoso. A geração que percorreu o deserto de Israel, saindo do Egito para Canaã, mais de 600 mil pessoas morreram, adultos da idade de 20 anos para cima. Por quê, pastor? Porque simplesmente duvidou da promessa, achou que Deus não era capaz de levá-los até a terra prometida diante dos obstáculos que eles enfrentaram, que não foram poucos. Mas e daí? Deus é Deus. Então você não pode, eu não posso duvidar das promessas do Senhor, do caráter de Deus, da bondade de Deus, da santidade de Deus, do intento que Deus quer me abençoar. Deus nos ama, nunca duvide que Deus não lhe ama, porque Deus ama muito. Mas ele exige de nós uma postura firme. Eu gosto daquele versículo de Isaías 26:3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, até para você desfrutar da paz, que é uma dádiva do Senhor, precisa que você tenha um pensamento firme, que você confie em Deus, creia nas suas promessas, nos seus propósitos, nos seus projetos e ande nessa direção. Então aqui ele diz que aquele que duvida
é igual à onda do mar, impelida pelo vento de um lado para outro. E aí ele arremata o texto dizendo assim: não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Deus não gosta de indecisos, Deus não gosta de pessoas de ânimo dobre, Deus não gosta de pessoas bipolar, tripolar. Você tem que ser um homem ou mulher determinado, confiante em Deus acima de qualquer coisa. É evidente que as circunstâncias muitas vezes são contrárias, mas e daí? Nós não vivemos de circunstâncias, nós vivemos de realidade. Então, no versículo 8, ele arremata dizendo o seguinte: homem de ânimo dobre. Quando ele fala de homem, não é apenas no gênero masculino, mas é a raça humana, homem e mulher. Homem de ânimo dobre, inconstante, olha só, uma hora ele quer, outra hora ele não quer, uma hora ele crê, outra hora não crê, em todos os seus caminhos. Querido, Deus ama você e ama a mim, mas Ele requer de você e de mim uma postura firme, uma postura segura, confiante, crendo em tudo que Deus diz que vai acontecer, porque vai, Deus é fiel e todas as suas promessas são cumpridas. Agora, observe bem, existe 4 tipos de sabedoria. E Tiago, próprio Tiago, capítulo 3, versículo 15 a 18 diz o seguinte, preste atenção: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e diabólica. Então, escute bem, meu querido ouvinte. Estamos falando aqui de 4 tipos de sabedoria. Terrena, aqui da terra, que é a que todo mundo usa, achando que está com tudo e que não está prosa e não tem nada a ver. A sabedoria terrena, animal. Amados, os animais são muito inteligentes, são muito entendidos nas coisas, eles também têm sabedoria. Imagina a formiga, trabalha 6 meses para reservar seu alimento, porque ela sabe que 6 meses depois vem o inverno, quando ela não pode sair para buscar o alimento. Então, você vai observar de perto a postura de muitos animais, você vai observar que eles têm uma sabedoria própria para a sobrevivência, para realizar as suas realidades. Então, animal, sabedoria terrena, animal e diabólica. Tem muita gente, amados, usando a sabedoria diabólica, porque é aquela que gosta de levar vantagem, que quer passar os outros para trás, que quer ser o melhor, que quer ser isso, quer ser aquilo, essa chamada de inteligência, de sabedoria diabólica. E finalmente vem a 4ª sabedoria, que é aquela que vem do alto. Eu gosto muito de saber que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Agora, olha o que é a sabedoria que vem do alto. E a Bíblia diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Está escrito isso aqui em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das nuvens, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, você quer a sabedoria? Então, opte para receber a sabedoria que vem do alto, porque tudo que vem do alto vem de Deus, e aí não há dificuldade. Agora, ele vai explicar aqui, por exemplo, a sabedoria terrena, animal e diabólica da seguinte forma: pois onde há inveja, não é sabedoria do alto. Sentimento faccioso, uma hora eu sou a favor do fulano, sou contra o cicrano. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora ele vai falar do que é a sabedoria do alto, que é maravilhosa. Ele diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, ela é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça,
para os que promovem a paz. Então, veja bem, o Senhor está dizendo que eu e você, se quisermos sabedoria, pode pedir que Ele dá. Mas a sabedoria de Deus vem do alto. E ela, no que ela se fundamenta? Olha só. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Deus é um Deus puro. Segundo, ela é pacífica. Deus é um Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. E Ele mora em você e em mim. Então nós temos a felicidade de desfrutar dessa paz permanentemente, todos os dias da nossa vida. Indulgente, ou seja, ela quer abençoar nossas vidas sem cobrar nada em troca, sem justificar nada. Indulgente, tratável, é de bons modos, ela é educada, ela é finesse, plena de misericórdia. Gente, a misericórdia é algo tremendo, porque a Bíblia diz que se nós não usarmos de misericórdia para os nossos semelhantes, Deus também não vai usar de misericórdia a nosso favor. E aí ele finaliza, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que está sempre lançando em rosto o erro dos outros, então não é sabedoria que vem do alto. Isso aí não tem misericórdia nisso. Misericórdia, amados, é você saber que não merece algo, mas que Deus te dá porque Ele te ama. Como é bom a gente desfrutar dessa misericórdia. E a Bíblia diz em Lamentações 3 que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são infinitas, elas não têm fim. Gente, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu e você não estaríamos aqui para contar essa história. Então, se você é uma pessoa que não usa de misericórdia, você então não está praticando a sabedoria que vem do alto. Que mais que ela é? Ela é de bons frutos, de bons resultados, de boas informações. Imparcial, ou seja, para ela tanto faz gordo, magro, preto, branco, velho, jovem, ela é imparcial, ela não tem partido, ela é genérica para todos. E sem fingimento. Ô, amado, como a gente percebe que há fingimento no meio do povo de Deus? Você se encontra com alguém, dá um abraço, dá uns tapinhas nas costas, diz que te ama, e aquela pessoa sai da sua presença e você fala, tá vendo aí, ó, fulano, isso, aquilo, blá, blá. Gente, para com isso. Nós não podemos ser fingidos. Primeiro, amor devemos dedicar a todas as pessoas. E não é uma questão de merecimento, é uma questão de decisão. Eu decido amar a todos. E aí eu vou ser abençoado, porque Deus também decidiu nos amar. Deus nos ama não porque a gente seja alguma coisa, mas porque Ele, no seu infinito amor, decidiu abençoar, amar a todas as criaturas. Não só os filhos, estamos falando também de criaturas. Então, nós não podemos ser fingidos, nós temos que ser autênticos, falar a verdade sempre, uns para com os outros. Então, ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça. Então, num lugar que há conturbação, que há disputa, que há briga, discórdia, aí a sabedoria de Deus não se faz presente. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Eu acho muito interessante, amados, o seguinte, quando nós vemos falar desse assunto, e Deus vai nos esclarecer isso logo em seguida, nós temos aqui o seguinte, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, se há uma turma que está muito empolgada na sabedoria, são os gregos. Dos gregos vem a cultura, vem a arquitetura, vem a engenharia, vem a democracia, porque os gregos são muito ligados nessa sabedoria. Eles não entendem como Jesus, sendo o príncipe do Senhor, pôde se submeter a certos constrangimentos que, na mentalidade de um grego, é inaplicável a situação dessa.
Mas os gregos buscam sabedoria, você também devia buscar. Agora, os judeus, eles querem sinais, prodígios, maravilha, milagres. Então, meus amados, é uma situação bastante conturbada. Então, nós vemos, por exemplo, que o fundamento da sabedoria é o temor do Senhor. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Também em Jó 28 diz assim: disse então o homem, no temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Veja, o temor do Senhor não é ter medo de Deus, não. É ter reverência, é ter respeito, é ter condição de entender que Deus é Deus e o homem é o homem. Eu não posso tratar Deus de qualquer maneira, porque Ele é meu Senhor, é meu Salvador, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, o temor do Senhor consiste em obedecer ao Senhor. Então, tivemos um caso, por exemplo, do José do Egito. Estava lá na casa de Potifar e a mulher do Potifar queria a todo custo se deitar com ele. E ele, claro que não queria, porque ele era um homem de Deus, e ele temia ao seu senhor, Potifar, então ele preferiu arcar as consequências de negar de ir para a cama com a mulher de Potifar. Porque ele disse, eu tenho o temor de Deus no meu coração. Então o temor de Deus, amado, nos evita a pecar. Por quê? Porque o temor de Deus é líquido e certo. Se você fizer algo que é errado, você vai colher as consequências. Nisso não tem acepção de pessoas, não tem conversa. Você vai realmente arcar com as suas responsabilidades por ter feito algo errado. Então o temor do Senhor nos guarda, nos protege, nos conduz a um caminho de vitória. José, por ter se negado a deitar-se com a mulher do Potifar, ele foi parar numa cadeia sem cometer pecado algum. Só que, meu querido, minha querida, aquela cadeia que José estava era o trampolim para ele chegar ao trono de Faraó. Porque um dia entraram 2 funcionários de Faraó nessa cadeia, um era padeiro e outro copeiro. E ambos tiveram um sonho e José interpretou o sonho. O padeiro ia ser morto, mas o copeiro ia ser restituído à presença do rei. E aí José falou para o copeiro, olha, quando você estiver lá no palácio, lembra-te de mim e fala para o faraó da minha pessoa. Mas Deus tem um tempo certo e uma hora certa. Aquele copeiro não estava nem aí, passou 2 anos e ele não tocou no assunto, até que um dia o faraó teve um sonho enigmático, ele ficou doido. E chamou todo mundo do reino, os sátrapas, os adivinhos, toda a turma da alta cúpula, ele chamou lá para decifrar o sonho e ninguém conseguiu. E Faraó estava ao ponto de matar todos os adivinhos porque eles não serviam para nada. Aí foi que o copeiro falou, ô Faraó, peraí, tem um cara na prisão que há 2 anos atrás interpretou um sonho que eu tive e eu estou aqui. Manda buscar esse cara porque ele é bom. Então, tem sempre um tempo e um modo para que as coisas de Deus aconteçam. Então, José decifrou do sonho do copeiro e 2 anos depois ele se lembrou de uma situação emergencial no reino. Ele se lembrou de José. Então falou com Faraó e Faraó mandou chamar José. E José decifrou o sonho de Faraó e foi escolhido para ser primeiro-ministro do Egito e para coordenar as colheitas dos anos de boa safra, para que no tempo da seca o Egito pudesse alimentar o mundo com alimentos que José guardou no celeiro do rei. Então, o temor do Senhor levou José para o trono, porque se ele se deitasse com a mulher de Potifar, já era.
Mas eu e você, querido, temos que rejeitar as benesses desse mundo, temos que rejeitar as falsas promessas, temos que rejeitar tudo que vem do mal e ficar firme no Senhor, sofrer as consequências, porque Deus quer nos honrar, Deus quer nos abençoar. Então, o fundamento da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se você não tem o temor do Senhor, a sabedoria não vai servir para nada. O temor do Senhor é reverência santa, não é medo servil. Nós, filhos de Deus, não temos medo de Deus, porque Deus é o nosso Pai. A sabedoria é mais do que conhecimento, é viver de conformidade com a palavra de Deus. Então, olha só, sabedoria é muito mais do que conhecimento, é viver conforme a vontade de Deus. O mundo busca a sabedoria em si mesmo. A Bíblia aponta para Deus como fonte da sabedoria. Então, não vá atrás dos prazeres desse mundo, das ideias desse mundo, do conformismo com esse mundo. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, veja bem, precisamos renovar a mente para viver de acordo com os planos que Deus tem para você e para mim. A sabedoria como expressão da glória infinita de Deus. A sabedoria é um aspecto essencial da glória divina. Manifesta em todas as suas obras, inatingível, sem revelação. Aqui vem um segredo. Em Romanos 11, 33 a 36, diz o seguinte, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Veja só, ó profundidade de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ninguém. E aí ele arremata dizendo o seguinte, pois dele, diga Jesus, por ele, por Jesus, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, amados, o Senhor Jesus, nós vamos ver nos próximos estudos, é a fonte da sabedoria de Deus. Toda a sabedoria de Deus está contida na pessoa linda e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então, a sabedoria não é apenas um atributo divino. Ela é a perfeição relacional e comunicável dentro da Trindade e com a criação. Então, a sabedoria é algo inerente ao trono de Deus. É algo que vem do próprio Deus, sem a qual eu e você não vamos conseguir realizar as nossas tarefas aqui na Terra. Mas é preciso, amados, buscar. Nós temos que ter humildade. Nós temos que reconhecer que a nossa sabedoria é falha, ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica, não serve aos altos propósitos do Senhor. Nós precisamos sim buscar a sabedoria de Deus. Pai, aquilo que eu não fui capaz de comunicar, que o Espírito Santo complete essa obra no coração dos irmãos e que nós possamos realmente entender, depender dessa sabedoria do alto e buscar essa sabedoria do alto. Pai, abençoa os nossos ouvintes e a Ti, meu Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração. Abençoa, meu Pai, o Teu povo que nos assiste hoje e para sempre. Guarda-nos irrepreensíveis
corpo, alma e espírito. E a ti, desde logo, Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.